Oi, todo mundo. Eu estou aqui com vocês para iniciar uma série de conversas a respeito de como a gente faz para preparar um projeto de pesquisa. O caminho é difícil, são muitas questões que nós temos que pensar. Eu vou fazer de forma que tanto alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado possam acompanhar, porque, na verdade, os processos de pesquisa são processos de pesquisa, tanto faz o nível em que você esteja, a diferença está mais para maneira de como a gente se aprofunda nas questões, do tempo que nós temos para fazer a nossa pesquisa, e existem inúmeras questões que envolvem esses processos, e muitas vezes os alunos não têm uma formação adequada para poder preparar um projeto de pesquisa. Quando que nós apresentamos projetos de pesquisa? Nós apresentamos projetos de pesquisa na graduação, antes de ir para o TCC. Nós apresentamos projetos de pesquisa no mestrado e no doutorado, quando nós fazemos o exame de qualificação, que significa dizer o que você quer fazer como pesquisa, para saber se você está no caminho certo, para poder terminar o trabalho e realizar a pesquisa. Então, na verdade, o processo de pesquisa é um processo prévio à realização da pesquisa, mas são questões que a gente precisa ter em mente para poder fazer um bom trabalho. Por isso também que existem processos de verificação da ética da pesquisa, que são geralmente feitos com base no projeto e não na pesquisa feita. Você tem que, antes de fazer, saber como você quer fazer, e aí submeter o projeto à comissão de ética, que cuida da unidade onde a gente esteja inscrito. Evidentemente que esses processos de demanda ética não são aplicáveis à graduação, são só aplicáveis ao mestrado e ao doutorado, mas ainda que não sejam aplicáveis, nós vamos conversar aqui também sobre questões de ética que todos os discentes têm que considerar, mesmo que eles estejam na graduação. O pessoal da graduação vai ter que discutir essa questão com os seus orientadores, com as suas orientadoras. Nessa nossa primeira conversa, eu gostaria de discutir questões de fundo, questões de base, são questões prévias que nós temos que levar em consideração antes de encaminhar um processo de pesquisa. Na verdade, um processo de pesquisa, ele vai se transformando ao longo do tempo, nós não... A vida é a vida mesmo nos processos de investigação, conforme nós vamos descobrindo coisas, aprendendo, lendo, as coisas vão se transformando. De qualquer maneira, existem algumas questões de base que podem se transformar também, na medida em que as pessoas podem mudar de ideia no meio do caminho, mas que eu acredito que seja fundamental que vocês levem em consideração logo de cara. Essa questão de fundo, essas questões de fundo sobre as quais eu estou falando, são as questões epistemológicas. Essa palavra, muita gente nem sabe o que quer dizer, não é? Epistemologia. Bom, nessa conversa eu vou tentar esclarecer o que isso significa, vou trabalhar um pouco as relações que a epistemologia tem com outras áreas, para que nós possamos compreender bem o que ela significa e por que ela é importante nos processos de pesquisa que são realizados dentro das universidades. Bom, vamos começar a conversa da maneira mais
simples que nós possamos pensar. Nós somos seres, nós somos organismos, somos seres humanos, organismos particulares, de uma espécie que se desenvolveu de certa maneira e não de outra, que tem parentescos com outras espécies, alguns parentescos mais próximos, como é o caso dos primatas, e parentescos mais distantes, como é o caso das aves, não é? E até de outros animais que são um pouquinho mais próximos do ponto de vista da evolução, que são os outros mamíferos, não é? As aves não são mamíferos, mas isso não quer dizer que lá no começo da vida elas não tenham relações com nós. Por que eu digo que existem relações entre todas as espécies? Porque todas as espécies, para sobreviver, elas precisam aprender a sobreviver. O processo de aprendizagem está intimamente relacionado com a questão do conhecimento, não é? Todos nós aprendemos graças a capacidades orgânicas que nós temos, que são desenvolvidas ao longo do tempo, que têm relação com o nosso corpo, com as nossas maneiras de perceber o mundo, não é? Uma baleia não percebe o mundo da mesma forma que um ser humano, muito embora sendo mamífero, possua certas capacidades que são paralelas à nossa. Falando da capacidade propriamente humana, porque não vou entrar aqui nessas discussões etológicas, ou seja, discussões relacionadas com o estudo das espécies animais, eu gostaria de sublinhar que nós conhecemos pelo nosso corpo, ou seja, pela nossa pele, pela visão, através da visão, do tato, ou seja, as capacidades que nos são propiciadas pelos nossos órgãos sensores, né, os órgãos que produzem sensações. Através dessas sensações, nós percebemos o mundo. Então, nós não somos o mundo de fora, nós somos organismos que estão no mundo e que percebem este mundo que não é nós, não é? O primeiro processo de conhecimento, digamos assim, que nós temos na nossa vida é quando nós abrimos os olhos, quando abrimos os olhos para a vida, temos um corpo de bebê, de recém-nascido, não é? Piaget estudou essas questões com muita perspicácia para mostrar que quando nós nascemos, nós nem sabemos que nascemos. Nós não temos consciência de que estamos no mundo. Essa consciência de que nós somos seres que vivemos no mundo, ela vai sendo construída ao longo do desenvolvimento da vida, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, e essa consciência, ela é tributária de tudo aquilo que os nossos órgãos sensoriais vão percebendo e que o nosso cérebro vai tratando nas relações com os outros seres. Ou seja, existe uma base orgânica muito forte, fundamental, para a nossa capacidade de conhecer o mundo. Nós conhecemos o mundo através de processos de aprendizagem, nós vamos aprendendo. Aprendemos a olhar, a fixar a visão, aprendemos a falar, demora mais do que um ano, não é? Aprendemos a caminhar, aprendemos a mexer os braços, as pernas, quando ainda somos bebês, e na relação social que nós estabelecemos desde que nascemos, primeiro com a nossa família, as pessoas próximas, que falam já uma língua, que se comunicam através de expressões simbólicas, nós estamos imersos ao mesmo tempo em um processo de aprendizagem do corpo que trata também dos símbolos, que são abstratos.
As abstrações, na verdade, elas são redutíveis a grupos ou redes de neurônios que são ativadas em função de determinadas circunstâncias da vida. As circunstâncias do vivido fazem com que nós exercitemos certos grupos de neurônios, esses neurônios vão aprender que, naquelas circunstâncias, eles são ativados. Então, é por isso que nós temos memórias das coisas, porque quando nós aprendemos que uma casa é uma casa, não instintivamente, mas através do nosso aparelho cognitivo e das nossas emoções, dos nossos sentimentos em relação a uma casa, a casa da infância, a casa de quando a gente é pequenininho, essa sensação que se torna uma percepção, ela se torna depois um conhecimento, na medida em que é produzida uma memória, o corpo produz uma memória que guarda esta ideia, vamos dizer assim, da casa, mas a ideia da casa, ela é uma sensação registrada de cores, de formas e de sentimentos que nós temos em relação ao vivido nesse lugar. Então, quando nós falamos de conhecimento, de conhecer o mundo, porque é isso que os pesquisadores fazem, eles querem conhecer intencionalmente o mundo, intencionalmente alguma coisa, que é diferente do conhecimento que vai sendo produzido ao longo da vida. O pessoal muitas vezes fala da universidade da vida, mas esse conhecimento da vida, ele não é o conhecimento que os pesquisadores fazem, porque os pesquisadores, eles têm ideias a respeito de certas coisas e querem aprender a respeito dela, querem conhecer esta coisa, este processo, enfim, alguma coisa que lhes interesse. Então, para nós podermos começar a pensar em pesquisa, nós temos que primeiro ter a noção de que a produção do conhecimento, ela tem um pé na nossa biologia, um pé no desenvolvimento do nosso corpo ao longo da nossa pequena história, o nosso percurso dentro da vida do planeta, dentro da sociedade, do grupo, da comunidade onde nós estamos inseridos. E quando nós damos um passo para conhecer intencionalmente algo, nós entramos em um outro campo. Então, uma coisa é o conhecimento, digamos, que é próprio à vida, o conhecimento do vivido, das práticas da vida, e um outro é o conhecimento intencional que nós vamos buscar com processos de pesquisa. Isso não quer dizer que uma pessoa que não seja pesquisadora não possa buscar um conhecimento intencionalmente. Quando ela faz isso, o processo dela é paralelo, análogo ao processo que os pesquisadores das universidades fazem. Então, em função desses processos, que são processos de desenvolvimento orgânico do sujeito no mundo, em função do desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e as capacidades simbólicas que vão sendo desenvolvidas, que significa o fato de os seres humanos serem capazes de abstrair o mundo e construir símbolos, ideias que são transmitidos através de várias formas de linguagem, a principal sendo a linguagem falada, que eu estou usando aqui para falar com vocês, mas nós temos também outras formas de linguagem que fazem parte da vida, né? As formas do ver, as formas do ouvir, e hoje nós construímos linguagens audiovisuais, nós construímos linguagens informáticas, que são uma outra dimensão de linguagem
que nós poderíamos tratar aqui a um dado momento, mas o que importa a gente entender bem aqui é que o processo que leva à intenção de se conhecer algo, ele é um processo que tem uma base na vida da gente, na nossa construção de vida, em todos as cognições que nós fomos capazes de produzir, está relacionado com a nossa vida afetiva, os nossos sentimentos, as nossas relações com a família, com os grupos, tudo isso constitui memórias, não é? E essas memórias, elas são mobilizadas na hora que nós, em cada momento da vida, né, nós pensamos o tempo inteiro. Enquanto nós estamos pensando, nós estamos falando conosco, buscando memórias que nós temos a respeito das coisas sobre as quais nós estamos pensando. Nós estamos o tempo inteiro simbolizando, né, isso é uma capacidade única do ser humano, muito embora certos primatas tenham um pezinho já dentro dessa possibilidade, e tudo esse processo do vivido, de estar sempre indo atrás das nossas memórias, eles vão constituindo ideias, e aí as ideias podem ou não constituir conhecimentos. Então, eu digo podem ou não, porque nós temos que definir bem claramente o que se entende por conhecimento aqui nesta fala, porque a crença, nós podemos dizer que a crença é uma forma de conhecimento. As pessoas falam de conhecer a Deus, de conhecer as entidades, de perceber estar junto com os orixás, não é? Nós conhecemos desta maneira porque nós construímos ideias a respeito daquilo que nós não podemos explicar, né? Mas o conhecimento faz parte daquilo que nós podemos explicar, né? Tudo aquilo que diz respeito ao desconhecido, ainda que hajam intenções de conhecimento, eles escapam daquilo que se compreende como conhecimento nessa fala, que é uma construção ocidental, não é? A universidade é uma construção ocidental. Nós estamos numa cultura ocidental. As pessoas que vão para a universidade, pelas mais variadas razões, elas têm razões que pertencem ao fato de elas fazerem parte do mundo ocidental, né? Então, nós temos que saber o que fazer em cada mundo. A universidade, ela é regida por certas regras. Eu digo a universidade, os institutos de pesquisa, a maneira de se pensar, as formas de se fazer ciência, elas são instituídas. Nós podemos discutir a instituição dessas formas, podemos criticá-las, podemos colocá-las em questão. Isso é uma outra dimensão da própria razão de ser da universidade, que é de pensar, criticar, mas isso não se confunde com, por exemplo, você ir a uma igreja e orar a Deus, porque você quer ter esse contato que você acredita ser possível quando você ora, né? Orar a Deus numa igreja não é a mesma coisa do que estudar para tentar se conhecer algo. É preciso que nós tenhamos muita consciência das relações entre a crença e o conhecimento. Elas não formam uma linha reta fixa, rígida, não é? Muitos conhecimentos que nós acreditamos ter produzido, que o mundo ocidental acreditou ter produzido, estão relacionados com crenças também. Então, essa fronteira entre a crença e o conhecimento, ela é muito flexível, ela é difícil
difícil de ser trabalhada, até porque ela diz respeito ao direito que as pessoas têm de crer naquilo que elas quiserem, mas também ao direito que as pessoas têm de buscar conhecer. Então, essa é uma introdução que eu quero fazer antes de entrar propriamente na discussão sobre epistemologia, porque esta palavra é uma palavra que vem de longe e ela não marca o começo das coisas. Por que ela não marca a palavra epistemologia? Porque essa palavra tem uma origem grega. Agora, conhecer não é próprio do ser humano a partir dos gregos. Os seres humanos já aprendiam muito antes, não é? Em outras civilizações, nos tempos que nós consideramos como sendo pré-históricos, o ser humano, na sua evolução, ele só evoluiu porque ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo a caçar, aprendendo a se alimentar, aprendendo a se defender, aprendendo a se relacionar socialmente, até como uma forma de sobrevivência, né? Até hoje, muitos animais, alguns são mais sociais do que outros, mas todos os animais têm uma forma de relacionamento entre aqueles da mesma espécie. Nós ainda temos com animais de outras espécies, os cachorros, os gatos, os cavalos, as vacas, né? Nós temos relações com outras espécies. Então, assim, a questão de conhecer como você faz para criar uma vaca, conhecer como é que faz para construir uma arma que te permita matar um animal para você poder comer e sobreviver quando em regiões que não são tão luxuriantes como o Brasil, muito embora o Brasil esteja deixando de sê-lo, o conhecimento, as formas de aprender e de conhecer coisas, conhecer práticas, conhecer formas de vida é prévio ao aparecimento da palavra episteme, que é a palavra grega. Antes disso, muitas civilizações consignaram métodos para se realizar coisas que são conhecimentos, não é? Eram métodos para se fazer, se realizar, de se produzir processos, produtos, coisas, né, que as pessoas iam usando. Então, a novidade do uso da palavra episteme, que vem com os gregos, reside no fato de que ela marca um momento da história da civilização ocidental onde se busca romper com as crenças, romper com as ideias preconcebidas que não têm fundamento empírico, fundamento no mundo da vida, nas coisas que acontecem, não é? A palavra episteme também não pode ser tomada como um símbolo único, de significado único, porque a Grécia não é um lugar parado no tempo, né? E a Grécia antiga também não é uma fotografia de algo parado no tempo. É uma civilização que foi sendo forjada por meio de várias formas de encontros, migrações, guerras, não é? E ao longo do tempo, mesmo naquilo que nós chamamos de Grécia Antiga, essa palavra ela foi sendo usada em diferentes sentidos. Então, é uma palavra, como tantas outras que nós temos aqui, que tem vários sentidos. O sentido que nós tomamos, quando eu digo nós, são os filósofos, os cientistas dos últimos séculos, dentro da civilização ocidental, o sentido que foi tomado, esse sentido de conhecimento, ele foi tirado das filosofias que foram produzidas
por certos pensadores gregos. Na verdade, a filosofia nasce na Grécia como forma, como disciplina, como maneira de se organizar os pensamentos, não é? A filosofia, ela é uma reação, se nós podemos chamar assim, ao pensamento mítico. Os gregos acreditavam em várias histórias, em mitos passados que tinham sido já descritos por poetas, da mesma maneira como hoje em dia as pessoas acreditam em Jesus Cristo, em Deus, em Maomé, acreditam nas histórias dos discípulos, acreditam que Jesus voou para o céu na ressurreição. Essas crenças que muitos de nós, dos seres humanos contemporâneos têm, os gregos também tinham. Né? Desculpa aqui, deixei cair um negócio. Os gregos também tinham. A diferença é que, naquela época, não existiam outras formas de conhecer, senão aquelas que se davam pela crença. Então, os filósofos, eles vão começar a refletir sobre a realidade da existência e vão colocando em questão, tranquilamente, ao longo dos séculos, os mitos. E esse colocar em questão significou, para eles, buscar o conhecimento que não seja fundado na crença. E essa é a ideia que nós buscamos no passado, a ideia de episteme, né, que dá origem à palavra epistemologia. Epistemologia digamos, é uma filosofia, no sentido de que é um campo da filosofia, porque a filosofia tem vários campos que estão sempre associados a posições epistemológicas. Nós temos a ética, temos a lógica, temos a estética, mas do ponto de vista da epistemologia, essa preocupação com a epistemologia, ela é moderna, ela vem de alguns séculos, ela vem de pouco tempo. E também ela se distingue em dois campos distintos, porque a palavra epistemologia, a maneira como ela foi utilizada e organizada, ela vem de uma formulação dos franceses, enquanto que os ingleses trabalhavam com a ideia de knowledge, de conhecimento também, mas eles chamam epistemologia de teoria do conhecimento. Então, teoria do conhecimento e epistemologia são as mesmas coisas, não é? Só que elas marcam, digamos, disputas entre potências ocidentais que dividiram o mundo por muitos séculos, não é? E que ainda hoje tem grande influência, não somente do ponto de vista do controle de populações, de neocolonialismos, mas também no controle das academias, não é? Então, certas academias são mais francesas, outras são mais britânicas, não é? Então, as norte-americanas são mais britânicas, a brasileira, ela vai cada vez mais agora no sentido da América do Norte, mas ela tem um pé muito grande na academia francesa, especialmente a nossa academia relacionada com as ciências humanas, as humanidades e as ciências sociais. Então, começando a falar sobre epistemologia, por que isso é tão importante para alguém que quer fazer um projeto? Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber, e isso eu volto a falar da questão da crença, que o trabalho na universidade, ele tem que cuidar para não fazer do conhecimento uma crença e de uma crença um conhecimento. Essa é a primeira
orientação que eu dou, ainda que se possa questionar se pode separar conhecimento de crença, eu não vou fazer essa discussão aqui, porque nas universidades ela tem que ser cuidada, né? Nós temos que cuidar para não misturar esses dois campos. Da mesma maneira como nós temos que cuidar para, do ponto de vista das repúblicas, né, de você não misturar a igreja, né, com o Estado, né? A separação da igreja e do Estado, elas estão na origem dessa separação da crença e do conhecimento. Então, a crença fica na igreja, o conhecimento vai para as instituições de pesquisa, para as academias. Pode ser questionado isso? Pode. No Irã, isso é questionado. O Irã é um Estado religioso, não é? Israel não é um Estado religioso, mas ele é um Estado religioso, né? O Brasil tem essa distinção, mas nós temos hoje ministros que são guiados pela crença. Muita gente vai achar que temos que ser guiados pela crença. E aí é uma questão muito difícil de discutir hoje em dia, porque a academia fica cada vez mais contaminada, não no sentido negativo, mas contaminada no sentido de que existe um movimento para se instituir a validação das crenças junto com o procedimento propriamente científico, né, entre aspas, aqui a gente coloca, até porque nós estamos problematizando essa questão. Qual é o fundamento da epistemologia do ponto de vista da produção de conhecimento dentro da tradição ocidental? É isso que vocês têm que ter muito claro quando vocês forem fazer um trabalho de pesquisa. Em primeiro lugar, existem dois polos que são que são os extremos entre os quais são produzidas as ideias epistemológicas, digamos assim. Nós temos, como eu falei desde o início, o sujeito, que tem o seu corpo, que conhece o mundo através dele, não é? E nós temos o mundo que envolve esse corpo, né, com o qual esse corpo interage permanentemente, e é esse o fundamento da ideia de sujeito, corpo, a mente, e o objeto, o mundo que nos envolve. A ciência tradicional, e eu falo tradicional porque ela é a ciência, digamos, com C maiúsculo, segundo a tradição ocidental, aquela ciência física, não é? A ciência física é aquela ciência que olha, que vai estudar o objeto que está lá. Então, a ideia de objeto é sempre a ideia de que quando você quer conhecer alguma coisa do mundo, o sujeito tem que estudar aquela coisa que está lá do lado de fora, né? Então, esse é um primeiro olhar epistemológico. A epistemologia trata das relações entre o sujeito e o objeto. Então, a questão, quando a gente fala, mas qual que é a sua epistemologia? A sua epistemologia, a epistemologia, ela vai depender do ponto de vista que nós adotamos nas relações entre o sujeito e o objeto. Então, eu posso, para conhecer o mundo, acreditar que o mundo esteja fora de mim mesmo. Ou seja, o meu corpo está aqui, o mundo está fora, então eu quero conhecer alguma coisa que não sou eu, então aquilo que eu quero conhecer torna-se o meu objeto. É um objeto, né? Inversamente, nós podemos ter uma postura epistemológica que vai negar a possibilidade que eu possa conhecer o objeto que está lá fora sem que eu trabalhe ou admita
que eu, sujeito, sou eu que vejo, sou eu que toco, sou eu que me relaciono com esse objeto. Então, nós não poderíamos conhecer sem levar em consideração o que nós somos capazes de conhecer em função dessa construção cognitiva do nosso cérebro, o corpo que nós temos, tudo isso influenciaria na maneira de conhecer. Hoje em dia, quando a gente fala aí na pandemia, nós estamos atrás da cura, né, de uma vacina para um vírus que apareceu de repente. A tradição científica que está buscando isso é a tradição objetivista. O vírus, ele está fora de mim. O vírus, ele invade os corpos. Então, como é que eu vou estudar o vírus? Eu tenho que estudar os corpos, um objeto. Eu tenho que tirar o sangue. Eu tenho que ver onde está o vírus. Eu tenho que ver como funciona o vírus, como é que ele se relaciona, como é que ele se reproduz, como é que ele contamina. Então, a tradição, né, dessas ciências, de certas ciências, é uma tradição objetivista. Você vai tentar ver como funciona. Essa tradição foi a tradição que marcou o início ou o surgimento das humanidades e das ciências sociais. As ciências sociais, no início, elas se pautaram por essa visão de que conhecer a sociedade, conhecer as relações sociais, econômicas, dependeria de uma postura objetivista, né? As relações sociais estariam fora, as relações econômicas estariam fora, e eu tento compreendê-las como sendo um objeto fora de mim. No entanto, essas posturas de tentar objetivar processos que são relacionados com a natureza social do ser humano, elas começaram a ser contestadas ao longo do tempo, criando outras formas de conhecer essas relações. Então, hoje em dia, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas hoje em dia, alguém que faça uma pesquisa na área da comunicação, ou mesmo na área da psicologia, da sociologia, em que você procure compreender um processo de relação social como estando fora de mim, do meu corpo, ou seja, fora de nós, elas estão um pouco em decadência, mas elas ainda existem. Existem pessoas que vão dizer, não tenho, eu tenho que objetivamente saber o que está acontecendo. E é muito curioso, porque a forma objetiva de se conhecer nas ciências humanas sociais é a matematização dos resultados de algum processo de inquérito, de investigação, não é? E o que é interessante é porque a gente vê hoje em massa, né, os pesquisadores que dizem ser contra essa tradição, fazendo formulário Google para mandar para um monte de gente, para eles responderem, para ver o que eles responderam, ou seja, você está quantificando os resultados, e depois você pode fazer outra coisa, mas você está passando por esse processo de objetivação. Então, isso é uma forma de fazer que ainda existe, né? Que com o advento, que já não é novo, né, das tecnologias da informação e da comunicação, ele vai se consolidando de uma maneira bastante firme por conta da produção de ferramentas que são oferecidas aos pesquisadores de graça e que, de uma certa maneira, os levam, né, a fazer trabalhos de pesquisa
que muitas vezes não são refletidos, né? Você não reflete sobre o que é a ferramenta, o que ela produz, etc. e tal. De qualquer maneira, nós temos, dentro das humanidades e das ciências sociais, tradições de pesquisa que buscam um conhecimento objetivo, em geral, matematizando resultados, e nós temos outras que têm, que partem do pressuposto de que, para conhecer o mundo, e no caso o mundo social, né, o mundo das relações sociais, eu transformo, eu influo, eu leio, eu interpreto as relações de acordo com o meu vivido, né? Então, que esse conhecimento objetivo, então, seria impossível, não é? Existe até uma tradição de se dizer nas ciências sociais de que a pessoa pergunta qual que é o seu objeto, né? Mas se eu estou estudando outros seres e eu digo que o outro ser é o meu objeto, então eu estou rompendo com a possibilidade de ter uma relação com ele e de poder estudá-lo como se o mundo dele não tivesse absolutamente nada com o meu. Para botar uma maneira bem simples de falar, quando a gente fala favela está na moda, né, comunidade está na moda entre os brancos, é, classe média alta, ricos que puderam entrar na universidade e constituir as formas de conhecimento ditos válidos, essas pessoas muitas vezes gostam de estudar os pobres, os oprimidos, não é? Às vezes até pessoas de esquerda que têm uma certa consciência reproduzem esse tipo de escravidão do conhecimento nas suas escolhas de estudos, né? Então, nessa moda, não é, de você estudar, por exemplo, uma favela, ou as pessoas que vivem numa favela, muitas vezes você escreve o projeto de pesquisa e vai dizer, o meu objeto são os moradores da favela tal, né? Então, você pode não estar querendo fazer uma coisa objetivista, mas você está estruturando o olhar de cara já com uma ferramenta que vem dessa tradição da ciência. Eu não quero dizer aqui que a maneira de conhecer objetivista é errada ou que a maneira de conhecer subjetivista é certa. Tudo pode ser feito, eu acho que as pessoas têm o direito de conhecer do jeito que elas quiserem, não é? Eu acho que existem contribuições que são dadas pelos pesquisadores ditos objetivistas, como daqueles que são subjetivistas. Só que a problemática epistemológica, ela não se resume a isso, não é? Nós temos os polos extremos, não é? É você achar que o mundo está fora de você e você pode compreendê-lo através de um estudo que você possa fazer, entendendo que você não tem nada a ver com aquilo. Como você pode ter uma visão completamente oposta e radical, as duas radicalidades, dizendo que eu só conheço pelo meu corpo, pelo meu pensamento, então não existe conhecimento algum, o único conhecimento que tem é o que eu penso a respeito, como eu interpreto a respeito das coisas, como a minha subjetividade lê o mundo, ou como a minha subjetividade lê as relações entre eu e as outras pessoas, não é? Enfim, existem esses pontos de vista radicais que são expressos por certas filosofias, e você tem também um leque de posições intermediárias, não é? Que vão tratar das relações entre este suposto mundo de fora e esse suposto mundo de dentro, e nessas relações constituir entendimentos sobre como conhecer que podem levar em consideração tanto o sujeito quanto o mundo em torno de nós. Eu não vou discutir a minha posição aqui, porque eu posso até apresentar, mas a minha posição é só uma entre muitas dessas aí. Por exemplo, a minha posição é a seguinte, é uma posição que eu chamo de ecológica, não é?
que leva em consideração tanto os sujeitos quanto tanto o mundo dito subjetivo quanto o mundo objetivo, as relações entre ambos, entendendo que aquilo que nós dizemos que é objetivo, na verdade, é uma negociação que nós fazemos através da linguagem. Porque quando eu digo governo democrático, eu digo pensando uma coisa, cada pessoa pode pensar que governo democrático é outra coisa, ou que tem outras características. Então, a única forma de você estabelecer um conhecimento a respeito do que seja um governo democrático é que a comunidade faça um acordo sobre o que isso significa. E em fazendo esse acordo, o acordo constitui ou determina ou produz um certo conceito, uma certa visão de mundo. Então, na minha opinião pessoal, a minha maneira de olhar epistemologicamente é uma maneira de olhar, digamos, ecológica, onde todas as relações do sujeito, do seu corpo, da sua biologia, das formas culturais e religiosas com as quais ele teve acesso ao longo da vida e que o constituíram moralmente, eticamente e tudo mais, tudo isso está relacionado com tudo que está em volta, né? Mas entendendo que aquilo que os outros nos trazem, eles são produtos de negociações que vão se realizando historicamente conforme o tempo passa. Ou seja, o sentido que eu posso dar para uma coisa neste momento pode não ser o sentido que eu vá dar daqui uma semana em função das transformações pelas quais a minha vida passa dentro do meio ambiente e o meio socioambiental no qual eu vivo. Então, existem muitas posturas epistemológicas. E o desafio do pesquisador qual é? O desafio do pesquisador é, antes de começar o seu projeto, pensar o seguinte: o que eu penso, não é? O que eu acho? Eu estou mais para lá, para o lado objetivista, eu estou mais para o lado subjetivista. Qual postura eu considero mais apropriada para mim? Eu digo apropriada para mim porque não tem postura que é certa ou que é errada. Como eu falei, nós não podemos ter preconceitos dessa natureza. O preconceito dessa natureza é assim a escuridão do conhecimento. Nós temos que compreender que todas as formas de conhecimento são válidas, não é? E que todas as formas de conhecimento podem tanto libertar quanto elas podem aprisionar as pessoas. Elas tanto podem ser instrumentos de liberdade, como elas podem ser instrumento de servidão. Então, nós temos que ser abertos para poder, e até para poder caminhar no conhecimento de uma maneira equilibrada. Eu não digo correta, porque não há o que é correto, o que é errado. O que existe é a gente ter consciência dos passos que nós damos para poder produzir algo que nós possamos chamar de conhecimento e oferecer para as pessoas, dizendo: este é o conhecimento que eu produzi. É certo? É errado? Eu não sei. Ele é sério, ele foi feito da melhor maneira que eu pude, ele seguiu parâmetros de rigor, de seriedade, e, enfim, e o resultado é algo que eu julgo seja passível de exame sério da parte de gente séria. Então, para a gente começar um projeto de pesquisa, a gente tem que tomar uma posição. A gente tem que ver qual que é a nossa posição. Nossa posição pode mudar, porque a posição hoje é a posição que eu tenho em função da vida que eu vivi, do que eu aprendi, das concepções que eu construí, não é? Então, dentro dessa constituição da minha vida no mundo, eu posso ter tendência a acreditar que produzir conhecimento se faz desta maneira.
Agora, é responsabilidade de quem quer produzir conhecimento de procurar se informar e de tentar conhecer outras maneiras de conhecer, ser aberto, não é? Conhecendo as justificativas que cada filósofo, cada teórico dá a respeito de uma certa posição, para que nós possamos dizer, bom, essa é a posição que eu acho mais interessante, que bate mais com a minha maneira de ser, não é? Então, ao a gente, na medida em que a gente encontre um polo de segurança, a gente tem que estar seguro daquilo. A gente pode começar a fazer um trabalho e assumir para nós, bom, a minha postura é essa neste momento. Eu posso mudá-la? Posso. Eu também posso me cristalizar mais nessa ideia, achar que não, que é isso mesmo, eu não vou colocar isso em questão. Já li várias pessoas, eles não me convenceram, eu acho que é esse o caminho. Obviamente que uma reflexão dessa natureza, ela é diferente se você está na graduação, no mestrado ou no doutorado. Na graduação, os discentes nem têm tempo de fazer essa preparação para a tomada de decisão epistemológica, mas eles podem simplesmente agir no sentido de, bom, eu sempre gostei mais das aulas dos professores que trabalhavam a coisa com matemática, quantificação, estatística, eu vou fazer meu trabalho de pesquisa com isso. Ou, eu acho que aquele pessoal lá que fala do vivido, da existência, do meu corpo, tal, esse pessoal que toca mais a minha maneira de ser. Então, eu vou fazer um trabalho me orientando na pesquisa, na perspectiva desse olhar, né? Então, na graduação, toma uma decisão, mas tem que tomar, né? Mas a única coisa é pelo conforto e também pensando que, estrategicamente, tenho pouco tempo para fazer um TCC, eu tenho que pegar o boi pelo chifre, vou embora, vou fazer. A única orientação que eu dou é assuma a posição, mas seja sempre crítico e pense que aquela posição pode não ser a melhor posição, mas que ela é adequada para você fazer esse primeiro trabalho de pesquisa. No mestrado, já se espera que o futuro pesquisador, não é, ele já tenha um entendimento mínimo dessas questões. Porque, vejam, a produção de um TCC na graduação, ela não é considerada, na academia, pelo menos, um conhecimento forte, digamos assim. Não é? Tanto que você não refere aluno, não se faz referência de trabalhos de TCC, a não ser para os alunos que façam TCC. Você pode fazer uma referência a um trabalho de TCC porque ele foi extraordinário e tem um nível de mestrado, e às vezes pode até acontecer de doutorado, então eu refiro, mas aí esse trabalho pode inclusive ser submetido a uma revista para publicação. No mestrado, você já tem que ter uma certa ideia, então você tem que ler, não é? Você tem que ler, não há outra saída. E no doutorado é absolutamente imprescindível, né? É já imprescindível no mestrado, tem que ter uma clareza da posição, mas muitas vezes as pessoas não têm tempo de ler o suficiente em 2 anos. Então elas tomam uma posição que elas estão mais confortáveis, da mesma maneira que a graduação, e vão um pouquinho mais além, mas não conseguem ir muito longe. Agora, no doutorado, não tem jeito. Tem que ter uma posição, tem que ter conhecimento e tem que ler. Então, aqui eu também gostaria de fazer uma advertência para todo mundo que quer estudar, é que, infelizmente, o nível da produção nas universidades hoje é muito baixo. É muito baixo. As pessoas não estão lendo. E, em não ler, elas passam a escrever não bem, escrevem mal,
escrevem com erros, não exercitam o cérebro no sentido de ir fundo em certas ideias e compreender argumentos complexos, não é? As novas tecnologias, elas são interessantes para que a gente estude ou que a gente se comunique, mas elas estão tomando uma dimensão na vida das pessoas que acaba por prejudicar a qualidade do pensamento. Isso pode até parecer meio retrógrado para muita gente, mas eu acho que a qualidade do pensamento, ela é fundamental em qualquer trabalho de pesquisa, seja na graduação, no mestrado e no doutorado. Agora, para ter qualidade no pensamento, nós temos que ler muito, nós temos que escrever, nós temos que nos interessar por novas ideias, nós temos que deixar um pouco de lado o excesso de tempo que nós perdemos nas redes sociais, até porque muitas vezes as redes, como vocês sabem, muitos pesquisadores já apontaram, a gente geralmente participa de redes que pensam da mesma maneira que nós, ou seja, os conhecimentos que nos são transmitidos por essas redes, muitas vezes eles não têm grande valor, né? Até porque eles estão contaminados por ideologias, por radicalismos de toda a ordem. E um pesquisador, ele não é que ele não tenha posição, ele tem que ter uma posição, mas ele tem que ser sólido. E para ser sólido, ele tem que estudar. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito dessa questão da epistemologia. E só para terminar, não é? Porque, obviamente, não cabe aqui fazer uma lista de epistemologias, porque isso não faz muito sentido. Cada autor, cada filósofo, ele, na verdade, ele produz quase que uma epistemologia própria, porque nenhuma cabeça é igual à outra. Eu me lembro agora uma coisa que o Piaget dizia, que era sensacional, no tempo, pelo menos, que ele dizia, quando perguntavam para ele como é que fazia para aprender, né? Na época em que todo mundo ficava repetindo 10 vezes a mesma coisa, o Piaget dizia: aprender é criar, conhecer é criar. Então, ao conhecermos, estamos criando um caminho de revelação de algo de acordo com um procedimento que nós mesmos construímos. Porque ainda que os procedimentos possam ser replicados, procedimento aqui quer dizer método, ainda que os métodos possam ser replicados, cada processo de produção de conhecimento demanda que a replicação do método que nós adotamos seja adaptada às nossas questões. Então, conhecer, não é? Implica num processo, é o inverso, na verdade, processo de aprendizagem do que é feito com o corpo, o cérebro, os olhos, os símbolos, as ideias, as relações, a mãe, o pai, a comunidade, a igreja, a padaria, os moradores de rua, todo o mundo em que nós vivemos, processo de aprendizagem no mundo, não é? Ele só vai se constituir enquanto conhecimento na medida em que nós possamos, primeiro, ter consciência de como nós vemos essas relações de nós com o outro e adotar uma postura epistemológica, e essa adoção, na verdade, ela é feita na medida em que nós produzimos os processos de conhecer, né? E a produção de processos de conhecer, as formas de tentar conhecer algo, constituem os métodos, né? Métodos, em grego, que a palavra vem de lá também, né?
significa através de uma senda, através de um caminho. Então, para aprender algo, nós temos que ter um caminho. Então, por isso que os projetos de pesquisa, eles têm que partir de uma posição epistemológica, eles têm que ter clareza do que querem investigar, e aí nós estamos falando da questão da pesquisa, qual é a questão, o que eu quero saber, não é? O que eu quero saber, e para responder ao que eu quero saber, eu tenho que adotar um procedimento, um método. E esse processo epistemológico, questão, que leva ao método, ele tem que estar informado por uma teoria, não é? E isso nós vamos conversar num outro dia. O que eu queria deixar claro hoje para todo mundo é que falar em epistemologia ou teoria do conhecimento em conhecimento não é banal. Nós temos que pensar sobre isso, temos que pensar em qual lugar de olhar eu me sinto mais confortável, buscar os autores que trabalham a partir desse olhar, para ver se é isso mesmo, se eu vou ficar bem com esses autores que estão já trabalhando mais ou menos nessa perspectiva, de modo que eu possa orientar o meu trabalho. Se nós não temos uma posição epistemológica, nós vamos fazer uma confusão no processo de pesquisa. Nós vamos misturar alhos com bugalhos. Nós vamos falar de objetos quando, na verdade, a gente está dizendo que a gente é subjetivista, ou vice-versa. Nós vamos fazer uma confusão. Então, é muito importante refletir sobre a questão epistemológica e buscar, na medida do possível, ter uma ideia mínima, inicial, para começar o processo de investigação. Um processo que tem que ser um processo criativo na busca de algo novo. Então, nessa nota da novidade, eu fico aqui e na próxima fala eu vou começar a entrar no problema de como nós fazemos para caminhar nesse processo de produção de um projeto de pesquisa que seja sólido para que nós possamos fazer um bom trabalho. Então, até lá, até a próxima vez.